Tudo que Deus prometeu, eu sei Ele cumprirá. Eu sei Ele não falhará. Bom dia, querido amigo que nos acompanha agora na TV Universitária, o programa Um Coração para Amar. É com muita alegria que nos reunimos neste mês de agosto, mês das vocações, para juntos vivenciarmos a nossa fé. Nos coloquemos em caminho, nos coloquemos todos os dias junto ao coração de nosso Deus para vivenciarmos a nossa vocação. Estamos vivenciando um tempo de discipulado, um tempo de descoberta, de aprendizado. Não sei se vocês já perceberam, mas na nossa vida, todos os dias, nós sempre aprendemos com o Cristo. Aprendemos com os seus ensinamentos, com a sua palavra. Aprendemos com a vida dos nossos irmãos e aprendemos também com as nossas atitudes, sejam elas atitudes corretas ou atitudes que nos levam a aperfeiçoar ainda mais a nossa vida. Somos chamados, então, neste programa, a olhar para cada um de nós, a encontrarmos o nosso tesouro e a nossa vida junto de Deus. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, versículos de 32 a 48. Jesus continuou: Meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Vendam tudo o que vocês têm e deem dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não se estragam e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão. Porque lá os ladrões não podem roubá-las e as traças não podem destruí-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará também o coração de vocês. Jesus disse ainda: Fiquem preparados para todos. Estejam com a roupa bem presa com o cinto e conserve as lamparinas acesas. Sejam como os empregados que esperam pelo patrão, que vai voltar da festa de casamento. Logo que ele bate à porta, os empregados vão abrir. Felizes aqueles empregados que o patrão encontrar acordado e preparado. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los. Mandará que se sentam à mesa e ele mesmo os servirá. Eles serão felizes e o patrão os encontrará alertas, mesmo que chegue à meia-noite ou até mais tarde. Lembrem-se disto: se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão viria, não o deixaria arrombar a sua casa. Vocês também fiquem alertas, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem preparados. Senhor, então Pedro perguntou: Senhor, esta parábola é só para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é então o empregado fiel e inteligente? É aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa e de dar comida na hora certa aos seus empregados. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que de fato o patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas imagine o que acontecerá se aquele empregado pensar que o seu patrão está demorando muito para voltar. E imagine que esse empregado comece a bater nos outros empregados e empregadas e a comer e beber e ficar bêbado. Então o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar aonde os desobedientes irão. O empregado que sabe qual é a vontade do patrão, mas não se prepara e não faz o que ele quer, será castigado com muitas chicotadas. Mas o empregado que não sabe o que o patrão quer e faz alguma coisa que merece castigo, esse empregado será castigado com poucas chicotadas. Assim, será pedido muito de quem recebe, e daquele a quem muito é dado, muito mais será pedido. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, na semana passada nós ouvimos o Senhor que nos questionava aonde nós estamos colocando sentido à nossa vida, em quais lugares a nossa vida tem encontrado sentido para a sua vivência e a sua existência. Hoje, o Senhor nos convida a prepararmos essa nossa vida para acolhermos o próprio Jesus.
E ele já começa nos dizendo que nós não tenhamos medo. Não tenhamos medo de fazer a experiência de Deus. Não tenhamos medo de encontrar esse Deus tão presente, tão perto diante de cada um de nós. Este Deus que quer nos dar a vida. Esse Deus que quer nos dar a realização pessoal, a felicidade que muitas vezes nós buscamos em tantos outros lugares. O convite para nós hoje é colocarmos o nosso coração e a nossa vida em Deus. A afeiçoar a nossa vida, a afeiçoar tudo aquilo que nós somos em nosso Senhor Jesus Cristo. E a nos preparar, preparando o coração, preparando a nossa vida para acolhermos esse Cristo que vem ao nosso encontro, vem auxílio às nossas vidas, vem auxílio a tudo aquilo que nós somos. Eis que o Senhor está à porta, eis que Ele está junto de cada um de nós. E nós devemos pensar aonde nós estamos colocando a nossa vida, aonde nós estamos construindo a nossa história, aonde nós estamos buscando sentido para a nossa existência. Será que são nas coisas de Deus? Será que são nas coisas que Deus tem colocado aí diante de cada um de nós para nos construirmos, para que nós possamos vivenciar diante de Deus aquilo que Ele próprio quer de cada um de nós? O empregado infiel, o empregado imprudente, ele é capaz de fazer, na ausência do seu patrão, tudo aquilo que não é permitido para conseguir aquilo que ele quer, para satisfazer as suas necessidades e as suas vontades. Quantas vezes nós agimos como esse empregado infiel, que nós buscamos na nossa caminhada e na nossa vida satisfazer a nossa vida com aquilo que não é da vontade do nosso patrão, com aquilo que não é vontade do nosso Senhor. E assim nós vamos nos corrompendo, corrompendo a nossa vida, corrompendo a nossa caminhada, corrompendo a nossa peregrinação junto de Deus. Quando Jesus voltar, quando Ele vier ao nosso encontro, quando Ele voltar para caminhar junto de cada um de nós, Ele quer nos encontrar do jeito que Ele nos colocou neste mundo, com o coração voltado para Ele, com uma vida voltada para Ele, com uma vida que busca a sua realização, com uma vida que busca o sentido naquilo que vem de Deus e não naquilo que o mundo oferece. Que nós sejamos santos a exemplo do nosso Deus, que nós sejamos santos a exemplo de Jesus Cristo, que passou neste mundo nos ensinando que a santidade está em fazer a vontade de Deus, em afeiçoar a nossa vida àquilo que é celeste e não aquilo que o mundo nos propõe e nos oferece. Que nós sejamos espertos em buscar a nossa salvação em Deus, em buscar a nossa santidade em Deus. E ser santo é ser alegre, é ser feliz, porque está junto de Deus. Obrigado porque você está sintonizado conosco. Nós voltaremos no próximo bloco com o nosso momento de homenagem aos nossos padres. Até mais. Tudo que é teu está no coração de Deus. Não deixe de sonhar. O meu Deus é o Deus do impossível. Seu poder nunca teve. Estamos de volta com o programa Coração para Amar neste domingo dedicado aos sacerdotes. Muito mais de ser o dia do Padre, hoje é dia de rezarmos pelas vocações sacerdotais. E tenho certeza que você aqui de Lavras tem muitos sacerdotes para quem rezar. Temos 5 paróquias, temos um seminário e também temos a fazendinha. Há sacerdotes inúmeros para que nós possamos apadrinhar na oração, rezar pela santificação dos sacerdotes, pela vida dos sacerdotes. Com certeza, a vocação sacerdotal nasce do coração de Deus. A vocação ao sacerdócio não é uma vocação que está palpável somente aos nossos olhos e às nossas mãos, mas é algo que está além de nós, está no sobrenatural. Ser padre é olhar para Deus que está além das nossas imaginações, além das nossas perfeições e principalmente além da nossa sensibilidade. Deus que nos chama, Deus que escolhe homens para estar ao seu meio, quer convidar ainda muitos outros a fazer parte deste rebanho, deste pastoreio. Deus precisa de sacerdotes para olhar para o seu povo, para conduzir o seu povo e principalmente para revelar este rosto misericordioso de Deus.
Os sacerdotes, a exemplo do Cristo, têm essa missão de ser um outro Cristo no mundo, revelando justamente o reino de Deus e principalmente o rosto da misericórdia do Pai. Neste ano da misericórdia, a pessoa do sacerdote tem uma missão especial, justamente esta missão, de fazer conhecido por todos nós o coração misericordioso de Deus, de um Deus que ama, de um Deus que chama, de um Deus que escolhe. Então, que nós possamos rezar pelos nossos sacerdotes, que nós possamos colocar no sacerdote a presença do próprio Jesus. É Jesus quem fala por ele, é Jesus que age na pessoa dele, é Jesus que perdoa na pessoa dele os nossos pecados e as nossas faltas. O sacerdote é, para cada um de nós, a presença do próprio Jesus. Nós somos convidados neste domingo a rezar pelos nossos padres, pedindo que nosso Senhor Jesus Cristo faça dos nossos sacerdotes pessoas santas, pessoas que consigam testemunhar com a vida, com o coração, a mensagem do próprio Jesus. Convido você neste dia também a rezar principalmente pelos nossos padres deonianos, os padres que acompanham a paróquia de Santana. Padre Maurício, Padre Carlinhos, o nosso pároco, Padre Cristiano, o Padre Jojapai também a rezarem por mim, para que nós sejamos padres fiéis a cada um de vocês, mas principalmente fiéis ao projeto de Deus. É Deus quem nos chamou e que Ele então nos conserve cada vez mais para Ele. Quando nós olhamos para a história da salvação, nós vamos perceber que, no período do Antigo Testamento e também no Novo Testamento, Deus sempre escolheu pessoas, chamou pessoas para exercer a função do sacerdócio. E o sacerdote era sempre aquele que entrava em contato com o humano e o divino, aquele que trazia o divino até cada um de nós. E nós vamos ainda mais experimentar no Novo Testamento esta figura. O sacerdote é aquele que traz Jesus a todos nós na Eucaristia. O sacerdote é aquele que consagra o pão e o vinho para se tornarem no meio de nós o corpo e sangue de Cristo. Jesus quis assim, Jesus quis pela Eucaristia, Jesus quis pelo sacerdote se fazer presente no meio de nós. Que a nossa vida inteira então seja doada, seja uma vida de oração também por estes homens, para que sejam instrumentos de Deus, para que sejam cada vez mais pessoas zelosas com aquilo que é sagrado. Que nós possamos, também como sacerdotes, vivenciar na nossa vida aquilo que Jesus nos ensinou. E para hoje homenagear os nossos padres, principalmente os padres da Paróquia Santana, nós vamos ver um pequeno vídeo. Assista aí a nossa homenagem aos padres da Paróquia Santana. Ó Pai, dá-me um puro coração, purifica as minhas mãos, vem-me sacrifício me entregar. A minha alma suspira e desfalece, meu coração e minha carne exulta em Ti, meu Deus. Em Teus altares morada e abrigo, Senhor, como a andorinha e o pássaro encontraram valor. Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Fez-me sacerdote, sou feliz assim. Ó Pai, dá-me um puro coração, purifica as minhas mãos, vem-me sacrifício me entregar. A minha alma suspira e desfalece, meu coração e minha carne exultam
exulta em ti, meu Deus. Em teus altares, morada e abrigo, Senhor, como a andorinha e o pássaro encontraram amor. Em teus altares, morada e abrigo, Senhor, como a andorinha e o pássaro encontraram amor. Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Que linda homenagem aos nossos padres. Com certeza eles merecem pela doação e entrega da sua vida. Realmente é isso. O sacerdote é um homem que se entrega, um homem que se doa. Um dia alguém me disse assim, ou me perguntou assim: padre, vocês renunciam muita coisa, não é verdade? Eu disse não. Nós não renunciamos a nada, mas nós abraçamos algo que é maior. Abraçamos um amor que é maior do que amor de pai e que amor de mãe. Abraçamos um amor maior que de uma mulher, um amor maior que de filhos. Nós abraçamos o amor de Deus. Este amor é maior que todas as coisas e é este amor que nos sustenta, é este amor que nos fortalece. No vídeo que você assistiu também tinha a imagem do nosso Papa, o Papa Francisco, que nós também possamos rezar hoje por ele também, pela sua vida, pela sua missão, porque ele é aquele que liga tudo entre o céu e a terra. É ele o nosso pontífice, aquele que nos guia, aquele que traz uma palavra de conforto a cada um de nós, aquele que também nos revela o amor misericordioso de Deus e principalmente o rosto da misericórdia. O Papa Francisco tem nos ensinado a ser um sacerdote de verdade, a olhar para o povo com olhar de ternura, com olhar de amor, com olhar daquele que quer fazer sempre a vontade de Deus, com olhar daquele que não é comprometido com as coisas do mundo, mas sim comprometido com as coisas do alto. Essa é a missão do sacerdote, é a missão de se comprometer, não com as coisas do mundo, mas principalmente com as coisas celestes. E a partir daquilo que é celeste, olhar para a vida de tantos irmãos e irmãs que sofrem. O padre, na sua humanidade, deve socorrer também a humanidade sofrida de tantas pessoas que sofrem na sua miséria, que sofrem na sua condição de indignidade, que sofrem na sua condição indefesa muitas vezes de lutar por direitos da vida. Que nós possamos, como sacerdotes também, olhar para o nosso povo e perceber no nosso povo muitas vezes um rosto sofrido, porque não encontra muitas vezes neste mundo o rosto misericordioso de Deus. O padre é um homem do céu, mas também o homem da terra, e as duas coisas devem caminhar junto. A vida de oração e a vida também social no meio do nosso povo. O padre deve ser capaz de olhar para a humanidade e perceber e denunciar como um verdadeiro profeta aquilo que agride a dignidade do ser humano. Que nós, sacerdotes, e vocês, povo de Deus, rezem por cada um de nós, que nós possamos trocar a nossa vivência de oração, a nossa vida de oração, e assim construirmos neste mundo, cada vez mais, um mundo melhor. Um mundo onde o reinado, o reino de Deus, seja capaz de transformar toda a nossa sociedade, onde não haja corrupção, não haja indiferença, onde haja tolerância, onde haja amor entre todos nós. Só quando nós colocarmos a nossa vida em Deus e só quando nós abraçarmos de verdade o Senhor é que nós conseguiremos colocar em prática o projeto de Deus para cada um de nós. Projeto quisto e ensinado por Jesus Cristo. Então, que a nossa vida de oração e a nossa vida de testemunho, tanto de padres como de nós leigos, possam frutificar no mundo os valores do Evangelho. São esses valores que constroem a humanidade, são estes valores que fazem o mundo ser melhor. Se o mundo caminha do jeito que está hoje, caminha porque ainda faltam sinais de Deus. Então nós possamos fazer a experiência de um Deus que caminha conosco. Por isso, queridos irmãos e irmãs, rezem neste dia por todos os sacerdotes, principalmente por aquele sacerdote que te acompanha, que é seu diretor espiritual, que é o seu confessor, mas também aquele que é o padre da sua paróquia. E que rezando pelas vocações e rezando pelos sacerdotes, nós busquemos cada vez mais fazer deste mundo um mundo melhor. Só a oração, só uma vida de oração, uma vida de fé, pode transformar a humanidade. Obrigado porque você continua sintonizado conosco. Daqui a pouco nós voltaremos com a adoração ao Santíssimo Sacramento. Eu te adoro, Senhor.
presença. Em meio a nós vens habitar, queremos te adorar. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Seja amado por toda parte o Sagrado Coração de Jesus. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos de volta com a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento. Eis diante de nós o próprio Jesus presente na Eucaristia. Convido você agora, neste momento, aí na sua casa, a se colocar também conosco em oração, a colocar a sua vida diante do próprio Jesus. Largue um pouquinho aquilo que você está fazendo neste momento e se coloque na presença deste Deus que está vivo no meio de nós. Este Deus que merece a nossa adoração, merece o nosso louvor e merece principalmente a nossa gratidão. É Ele que quis permanecer no meio de nós e Ele escolheu a forma do pão e do vinho para se fazer presente de maneira simples e humilde nas nossas vidas. O próprio Jesus se encontra aqui e nós queremos neste momento colocar a nossa vida, tudo aquilo que nós somos e temos, na vida desse próprio Deus. Que Ele seja o nosso sustento, que Ele seja a nossa fortaleza e que Ele seja principalmente o sentido da nossa vida. Não existe sentido para a vida fora de Deus. Não existe realização humana que não passa por Deus. Sempre tenho dito isso, nós possamos ter tudo nessa vida. Mas se faltar Deus, falta o essencial. E se falta o essencial, falta tudo. Então que Ele seja o nosso essencial, que Ele seja o tudo na nossa vida, que Ele seja a nossa prioridade, que nós possamos gastar tempo com Jesus, gastar a nossa vida também com Ele. Quantas vezes nós temos tempo para tantas outras coisas, mas não temos tempo para estar com Jesus. Eis diante de nós Jesus na Eucaristia. Que nós possamos neste momento fazer a nossa adoração, a nossa oração a este Deus que quis ficar no meio de nós e quis usar do sacerdote para isso. Por isso, reze também por todos os sacerdotes neste momento. Reze pelos nossos padres, pelos padres que passam dificuldades nos vossos ministérios. Reze também pelos padres que estão hoje em regiões missionárias difíceis, zonas de guerras, de violência, onde a guerra civil também tem matado tantas pessoas, onde o extremismo religioso também tem tirado a vida de tantas pessoas. Reze também por aqueles padres que moram em regiões difíceis do nosso país, no interior da Amazônia, no Nordeste, no interior do Nordeste, onde passa por dificuldade também nos vossos ministérios, para que Deus seja o sustento, para que Deus seja a força, para que Deus seja a única razão desses sacerdotes. Reze para que Deus faça sacerdotes santos, capazes de entregar e doar a sua vida por amor a este Jesus que está aqui diante de nós. Sacerdote capaz de reconhecer na santidade desse Jesus a santidade nas suas próprias vidas. Que os sacerdotes sejam santos, como o próprio Jesus é santo. E que nós, a exemplo de Jesus e a exemplo de tantos outros sacerdotes, também possamos buscar uma vida de santidade. Que a nossa vida seja somente e unicamente, cada vez mais, posta na vida do próprio Jesus. E que Ele seja o nosso primeiro exemplo. E que nós, inspirados neste coração que tanto amou o mundo, possamos também amar os nossos irmãos e irmãs. No início do Evangelho que nós ouvimos hoje, Jesus dizia, não tenhais medo. Que nós possamos não temer ter uma vida em Deus. Que nós possamos colocar a nossa vida diante desse Jesus que quer estar conosco e permanecer junto de cada um de nós. Ele deve ser, repito, a única vontade, Ele deve ser o nosso único meio, e Ele ainda deve ser a nossa única realização, que Ele seja o sentido para as nossas vidas. E nós vamos agora pedir que o Jesus nos abençoe e abençoe também todos os sacerdotes.
suplemento, os sentidos completa. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Que dê sobre as nossas vidas e as nossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Chegamos ao final do programa Um Coração para Amar aqui na TV Universitária. Que bom que você esteve mais uma vez rezando conosco e hoje principalmente rezando pelos sacerdotes. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua semana. Até o próximo domingo com o programa Um Coração para Amar. Mas confesso, sou